Boa noite, amigos. 7h05. Um dia muito agitado, um dia de noticiário farto e intenso, né? Porque não foi aquele negócio tudo no final da tarde, né? Foi intenso e extenso, né? Desde de manhã cedo, eu já estava informando na Rádio Grenal, no Twitter. Começou o fura-fura desde de manhã cedo? De manhã cedo. No Twitter, no Facebook, eu tenho bons amigos, professor, espalhados por todo o Brasil. Essa notícia veio de longe, de longe, de longe. Isso que a gente até nem corre mais tanto atrás da notícia. Essa notícia veio da Arábia? A notícia corre atrás. Não, mas aí o Marcelo Groi é uma surpresa, né? Então a gente tem que dar uma checada. E eu mandei uma mensagem para o presidente Romildo, eu posso olhar qual foi o horário que eu mandei para o presidente Romildo, uma mensagem, o presidente não me respondeu. Aí mandei para a minha fonte de novo. Sabe o time? Ele disse, ainda não. Depois o Henrique Pereira descobriu que era o Al Ittihad. Mas eu vou ver que horas eu mandei a mensagem para o presidente aqui. De manhã, 9h54. Presidente, nos últimos dias, boa noite, Rec, boa noite, professor, Fabiano e telespectador. O presidente Romildo, que também nos últimos dias, aquela história do Luan, negociação com o Cruzeiro, também mandei mensagem, também não respondeu, então... Mas e também não visualizou, eu acho que ele está meio tirando alguns dias. Tirou alguns dias de férias. Mas o Grêmio está, eu acho, professor, Enio Kaufmann, Jairo Cuba e Fabiano Borba, uma das revelações do Rio Grande do Sul, escolhido já em 2 competições, em 2 anos seguidos, como melhor técnico da Copinha, né? Não foi nas 2 Copinhas? Exato. E chegou nas 2 decisões? Boa tarde a todos. Boa tarde. Noite, boa noite. Não, mas né? tá fervendo o sol. É incrível. É uma satisfação estar aqui primeiro, é com muita alegria. Na verdade, ano passado... Está ao lado de um repórter de peso e um professor de peso. Com muito conhecimento, né? Então, uma satisfação estar aqui mesmo pela primeira vez. E agradecer o convite. A diferença é que o Jairo está diminuindo e eu estou aumentando. Não, o Jairo já diminuiu 70 quilos. Certo. Já quase diminuiu um REC, professor. Falta um pouco para um REC. Não, ele vai diminuir, ele já vai tirar um REC. O velho REC já vai foi. tirar um REC de dentro dele. Tá. O REC é aquele que andava pelo estádio e tal. Conhecido como salsicha também. Sabe o que é? Eu pesei durante 15, 16 anos o mesmo peso. 58 quilos. Nossa. Só o risco e o fedor, professor. Cada ventania que dava, eu me grudava naqueles postes ali. Mas já passou isso. Já faz um tempo. Agora tá, já estou vendo dentro do banho já. Mas nós estamos aqui diante de um fato, não sei se vocês concordam, Jairo, Enio e Fabiano, de o Grêmio trocar dinheiro. Quê? O Grêmio não está muito preocupado se vai ficar um pouquinho melhor, um pouquinho pior, ou se vai melhorar num setor e piorar no outro. O Grêmio confia em primeiro lugar no Renato. Segundo lugar, na base, que tem um goleiro, que vai ser o Paulo Vitor agora, não é mais o Marcelo Groi, 2 grandes zagueiros, o Maicon, que organiza a meia cancha, o Luan, que cria, e o Everton, que joga lá na frente. Só que o Lisca, nós acabamos de ouvir uma entrevista na Rádio Grenal, deu uma notícia que o Lisca é metido, né? O Lisca disse que o Everton pode Everson. Não, o Everton também. Ele deu a do Everson, que pode vir para o Grêmio na troca, e que o Ceará sabe que o Grêmio também está vendendo o Everton logo aí. Não, isso é... Todo o Brasil sabe. Mas, professor, que o Everton é um dos melhores atacantes do Brasil. O Renato, há poucos dias, numa entrevista no Rio... é vendedor. O Renato, há poucos dias, numa entrevista no Rio, falou sobre uma possível proposta de 50 bilhões de euros que estaria chegando para o Grêmio aí na virada do ano. Então, de repente, foi daí que ele tirou. Provavelmente. Daqui a pouco, porque o Lisca é antenado. E o Everson, goleiro do Ceará, viria para o lugar do Marcelo. E hoje... eu acho que o troco vai para contratar o Thiago Neves. E agora há pouco, em questão de 30, 40 minutos atrás, saiu novamente uma notícia no centro do país que o Flamengo vem com uma carga muito forte na tentativa do Kahneman. E aí, novamente, segundo as informações, os jornalistas do Rio foram atrás do Renato e ele teria dito, não, o Kahneman é inegociável. Agora, vai saber por quanto, se é verdade, se não é. Neste momento, os dirigentes do Independiente estão fazendo pressão na direção do Grêmio e parece que tem alguma participação do Kahneman, não pressionando, claro, né? Mas dizendo que se sair o negócio ele não vai ficar triste.
A mulher está grávida, ele gostaria de que ela ganhasse o filho na Argentina. Mas ele também já disse... Que a multa é igual do Messi. Exatamente, que a possibilidade de ele sair do Grêmio para o Independiente é a possibilidade do Boca contratar o Messi. Quer dizer, não tem possibilidade. São duas situações completamente diferentes. Né? Eu acho que o Grêmio, com o Marcelo Godoy, teve um gesto de grandeza. É óbvio que o Grêmio não vendeu o Marcelo Godoy. É óbvio que não é essa coisa. O Grêmio foi ao mercado, ofereceu o Groy? Ou quis negociar o Groy? Nada disso. Ou aceitou uma proposta que seria boa. Não. Eu vou nessa sua linha. O Grêmio agradeceu publicamente, com grandeza, o que é bem o perfil do presidente Romildo Bolzan, de oficialmente não saiu ainda. Premiar. Mas tá todo mundo falando. Premiar. Segundo informação, até o contrato já foi redigido. Um jogador que está há 19 anos no Grêmio. 19 anos no Grêmio. Quantos jogadores se conhecem que completam 19 anos? Vê a diferença, professor. Quando ele tinha 13 anos, ele estava no Grêmio. Com 13 anos eu estava vendendo pastel em Lagoa Vermelha. Mais ou menos. Pastel e rosca. E rosca também. Mas aí era... Era uma outra venda, mas vamos deixar assim. De qualquer maneira, eu acho que também tem isso. O Marcelo Godoy teve o episódio do Dida, lembram? Sim. Que o Marcelo Godoy estava claro que era a no ano vez de 2013 para 2014. Isso, né? Ele queria deitar o cabelo. E o Grêmio contrata, e ele vai... fica mais um ano na reserva. E acaba sendo... a gente lembrar, né, professor? O Marcelo Groy, ele ascende a equipe profissional do Grêmio no ano da segunda divisão, 2005. Na Batalha dos Aflitos, lá contra o Náutico, ele era o goleiro reserva do Galato. Era Galato e Marcelo Groy. O Groy estava no banco. Ele ganhou tudo. São muito amigos até hoje. Exatamente. Falam quase todos os dias. Ele ganhou... Os grandes títulos do Grêmio, ele ganhou como personagem, não é como figurante. Não, é personagem. Ganhou como personagem, sabe? Em 2016, naquele jogo contra o Atlético Paranaense na Arena, o Grêmio havia ganho ainda com o Roger como técnico lá no Paraná por 1-0, gol do Bolanhos. E nesse intermédio tem a saída do Roger e a chegada do Renato. O Renato chega na segunda-feira e já vai treinar o Grêmio na quarta contra o Atlético Paranaense. O Grêmio com uma vantagem, parecia que estava bem encaminhado. O Groy falha durante o jogo, tem o gol do André Lima, vai aos pênaltis. E nos pênaltis o Groy é espetacular. Ele defende 3 cobranças e a decisiva do goleiro Everton, que hoje está no Palmeiras, levando o Grêmio adiante, o Grêmio sendo campeão da Copa do Brasil e depois uma Libertadores espetacular. Contrário senso, professor. Ele disse... Data Vênia, anos depois, quando o Grêmio já era vitorioso, que se aquele jogo desse Atlético Paranaense, a era situação o fim dele ali, né? Era insustentável. é verdade. Já entrevistei o Groy falando exatamente a mesma coisa. Né? Vê o que é tênue. Não, é o tipo de pessoa. E eu acho que muito desse aceite do Grêmio da negociação... É a sinceridade dele. É exatamente esse caráter que o Groy tem. Ele é um... Ele aguentou o Paulo Santana, quase até o final espetacular. Né? Santana. Ele aguentou 10 anos o Paulo Santana pegando no pé dele. Não, pegando no pé e forte, bondade tua. Batendo forte, né? O massacre que esse rapaz sofreu, e sofreu calado, mesmo depois... Quando deu a volta, quando foi... Não respondeu. O grande personagem da conquista da Libertadores, porque se fala daquela defesa contra o... Barcelona de Guayaquil. E depois fez uma melhor Mas ele ainda. fez uma defesa Lanús, né? na arena, no primeiro jogo da final. Naquele primeiro jogo tem 2 defesas, uma na cabeçada do atacante do Lanús, uma cobrança de escanteio, que ele faz até o pessoal, as velhas comparações com Gordon Banks, enfim, buscando no chão uma cabeçada. E antes disso ainda tinha tido também um chute cruzado, que não sei se o outro goleiro pegaria, e que ele vai buscar no canto salvando o Grêmio também. E depois o Grêmio, né, consegue o resultado, enfim. Mas, ou seja, foi protagonista em 2016, em 2017. Esse ano na Recopa, no início, o pênalti decisivo que dá o título ao Grêmio, na cobrança de pênaltis, é o Groy que defende. É o último pênalti e o Grêmio é campeão. E com tudo isso, nunca se tornou um ídolo. Não. É interessante, pela sua maneira retraída de ser,
pelo seu jeito de bom Mas moço. respeitadíssimo. Né? Não, respeitadíssimo. Respeitado, sim. Sei não. Ídolo, não sei se eu consigo. O Derlei talvez seja muito mais ídolo do que o Marcelo Groy. E foi muito menos goleiro que o Marcelo Groy. Eu não sei se dá para fazer essa comparação. Ele mesmo disse que ele tinha muita sorte. Exatamente. Mas o Derlei, pelo seu jeito explosivo, de chegar na frente da torcida e daí fazer um carnaval danado e levantar, engrenar, brigar e tal, a torcida abraçava o Derlei, lógico. Também foi espetacular, construiu uma história, grandes títulos do Grêmio. E o Marcelo não. O Marcelo vem dessa trajetória, muitos anos sem conquistas, aguentando muita coisa. Toda vez que parecia que era a vez do Groy, o Grêmio contrata o Sarra, contrata o Vitor, contrata o Dida e parecia que o Groy não ia. Até que nos últimos 4 anos... Vitor, Sarra... Não, primeiro o Sarra em 2006, depois 2006 para 2007. Antes o Galato, né? Mas aí o Groy era bem garoto ainda. Mas aí depois, estavam todos no mesmo barco. Isso, Sarra, na sequência Vitor, depois o Dida e é somente em 2014 que o Groy assume a titularidade. E agora vai aí um lembrete para a torcida do Grêmio, inclusive para alguns cretinos que agora estão aproveitando a situação. Claro, sempre. Quando Paulo Vitor foi contratado, alguns queriam botar o Groy na reserva. Bem lembrado, hein? Queriam botar o Groy na reserva. Então, teve isso, sim. Cretinos que estão escrevendo no Twitter hoje foram zombar da minha notícia de manhã. Então agora enfia a viola no saco. Eu não sou o Marcelo Groy, eu guardo. Eu não sou muito rato de rede social, né? A gente acompanha Twitter e Face, enfim, mas pro básico. Agora, se a gente buscar um pouquinho, quando a chegada do Paulo Vitor, teve enquete, se não estou enganado, quem deveria ser o goleiro titular do Grêmio. Se Marcelo Groy ou Paulo Vitor, para ver a dimensão que, mais ou menos na linha que o professor vai, que o Groy nunca conseguiu assumir essa condição de ídolo, exato, de unanimidade. Fabiano Borba, deixa eu te apresentar direitinho, o tipo que está nervoso, o Beto de Charqueadas. Acho que eu te atropelei, é uma indelicadeza. Eu nunca fiz isso, né, professor? Não, é que o senhor foi calmo, tranquilo. Tu é uma lady. Então, o Fabiano Borba, eu já cheguei dizendo que ele foi destaque 2 anos seguidos. Técnico do meu Aimoré, viu? Foi do Aimoré também? Passado na Copinha. Exatamente. Então, nós estamos devendo essa Olha aí, viu? Eu tenho o Aimoré também. O Aimoré perdeu também na final, né? Na verdade, ele foi demitido no meio da semifinal contra o Pelotas. Daí assumiu o Arilson. Assumiu o Arilson no meio da semifinal contra o Pelotas. Bom, como é que é nós isso? perdemos da Boca do Lobo 2-0. Não ia adiantar nada, né? Mas enfim, é coisa do futebol, isso aí a gente amadurece, tem maior carinho e respeito. Mas duas grandes campanhas, né? Numa chegou à semifinal e na outra final. O Paulo Porto foi pior. O Paulo Porto perdeu pro Real de Capão, que não é fácil perder pro Real também. Pois é. Com todo respeito. Copinha agora. E ele ficou com vergonha e teve que sair do Pelotas. E subiu, né? O Pelotas, né? Subiu o Pelotas. Sim, foi campeão, né? Foi Pelotas e Aimoré que subiram. Não, mas eu só não gosto quando se diz... E, por favor, não é contigo. Claro. São coisas do futebol, isto é normal no futebol. Não, isso é uma porcaria do futebol. São as coisas do futebol. Isso é uma coisa burra do futebol. Se o rapaz levou um time até a semifinal, perdeu o primeiro jogo fora. Na Boca do Lobo, 2-0. E tanto era reversível que depois com o Arilson o Aimoré reverteu. O Aimoré chegou à final. Não é questão se era ou deixava de ser reversível. A não ser que o treinador tivesse feito algum Até absurdo. Sexo hoje é reversível, né, professor? Algum absurdo. Às vezes era bom ter nascido surdo, mas enfim. Mas não, mas eu estou falando em todos os sentidos. Isso é vingança do REC contigo, professor? Porque tu falou que ele vendia arroz, que enfim, não sei exatamente. É que ali você viu para um amadurecimento muito grande para mim, sabe? A gente aprendeu. Amadurecimento para ti, sim. Pessoal, mas uma atitude burra. Mais uma atitude mas se a gente burra lembrar, em 2016... de dirigentes de clubes pequenos que não respeitam o treinador, que não respeitam o trabalho dos treinadores. E não é só os novatos que eles não respeitam. Não. Em 2016, a final da Copa do Brasil, Marcelo Oliveira. Ele saiu entre os 2 jogos da final. Marcelo Oliveira, mas ali estava feia a coisa. O Marcelo Oliveira estava caindo os pedaços. Mas igual. Mas uma final, né? Uma final, né? Mas não teve o rapaz esse que foi, eu acho que é o mesmo Paulo Porto. Gilmarízia. Não, Paulo Porto, que foi no Caxias. No Caxias? Caxias, São Luís Juiz. Foi campeão do primeiro turno. No São Luís ele também... Mas ele foi campeão do primeiro turno e
ia jogar na final e contra o demitiram. Novo Hamburgo, é verdade. É porque E ele ganhou demitiram. um segundo turno muito ruim. Tá bom? Não, Mas peraí. Só pra Sabe? ponderar no e tempo. E o Gilmar aqui no Novo 2 Hamburgo. jogos. 2 jogos. Vem cá. E era ídolo. Isso Tava mesmo. cotado, foi cotado muitas vezes para Grêmio e É Inter. verdade, o Iser teve um momento de ascensão Olha, a melhor que parecia que seria um técnico, né, de projeção a nível nacional. Até. A melhor definição. Gestor E tu te Exato. prepara que vai ser bem assim. Eu sou dirigente de clube do interior, eu te contrato. Thiago, né? Fabiano. Fabiano, o negócio é o seguinte, o nosso time é fraco, Fabiano. O importante é não cair, Fabiano. A tua missão é não cair, Fabiano. Tá, porque reforço não vai ter. É isso aí, o plantel é esse. Mas se der um gostinho... É não cair. É, Tá, isso não, é tá verdade. legal. Ó, se não cair, Fabiano, é o máximo. Tá, vou te dar um prêmio se não cair. Aí começa o campeonato, tu organiza teu time e tal. Daqui a pouco tu ganha uma, ganha outra, ganha outra. lá em terceiro, quarto. Opa! Fabiano, acho que nós podemos classificar. Podemos mais. Não, mas o senhor disse que a meta era não cair. Não, Mas é o que eu estou contando de ficar entre os 4, Fabiano. Pô, Fabiano, nós estamos em 6º, mas o senhor queria era não cair. Ah, não, Fabiano. 6º assim, caiu para 7º, vai me desculpar, sinto muito, tem pressão da torcida, eu vou ter que te demitir. Fabiano, mas a do Juventude é a convicção da anticonvicção. É impressionante. O Juventude demitiu o Julinho, que estava em 10º lugar. Isso mesmo. E o Julinho dizia, se vocês não contratarem um atacante, vocês vão correr risco. Daí veio aqui e comentou. Bom, aí entrou o Vinck no lugar, caiu o Juventude. O que faz o Juventude? Renova o contrato do Santos. Não, e infelizmente, pelo que eu estou acompanhando Pelo menos das reconheceram que notícias de era o Caxias, plantel que era ruim. mas o Juventude, ele, pelo menos em nomes, né? Claro que a gente tem que ver dentro do campo o time, mas o Juventude estava ficando mais fraco para esse gauchão do que ele terminou a Série B. Tomara que eu esteja errado aí Eu falei com o para a Cabelão. torcida papada. Né? Falei com o Cabelão hoje, que estará aqui amanhã. O Cabelão me disse o seguinte, a folha do Caxias é 250 mil com a comissão técnica. Pô. Liga se é o mesmo valor do Gaúcho na Série B, da divisão de acesso. Não? Não, muito bem mais baixo. O Gaúcho está com as pernas. Mas o Gaúcho, ele vai disputar a terceirona ainda, né? Disputa porque teve a terceira aquele problema divisão, o problema no terceira primeiro divisão, semestre, né? E não- a Série não D subindo. que começa em maio, né? Isso mesmo. A Série D começa Vai jogar a Série D e a Série C do Rio Grande do Sul. em maio. D nacional e C do Rio Grande do Sul. Então, coisas separadas. Sabe que o pessoal do Senopoldo ficou muito bravo com o pessoal lá do Gaúcho, né? Do Gaúcho. Porque se o Gaúcho escolhesse a Copa do Brasil, quem iria para a Série D seria o Mas eu Aimoré. acho que isso aí mostra a grandeza do Gaúcho, o que eles estão pensando já, né? Acho que a diretoria está pensando num calendário, abriu mão de uma Copa do Brasil, que a gente sabe que é muito rentável. A né? primeira fase em torno de 500 mil reais. né? E para disputar uma Série D. Passo Fundo é Então, uma baita cidade. a cidade extremamente atrativa. Extraordinária. Extraordinária. A arena que o Gaúcho Tá montando uma bela arena, uma construção. E tá ainda, né? Em construção ainda, ampliando, né? E Espetacular. tem uma rivalidade muito forte com o Passo Fundo, e isso aí está fazendo crescer mais aí no Gaúcho. E os dirigentes que lá estão pensando grande. Então, isso aí que nos fez pensar. Eu até tive algumas situações para a divisão de acesso. Eu preferi ficar no Gaúcho por essa situação de continuidade do trabalho, acho que é importante, né? E O tem tudo Gaúcho para ser um grande ano. teve troca de presidente no meio do ano, né? Foi Saiu o presidente nessa Gilmar transição. Rosso, né? Quando eu Exato. cheguei, teve uma transição da diretoria, que agora foi eleito novamente para o próximo biênio. Bom, só para entender, lá tinha 14 e Gaúcho. Exato. Depois do Passo Fundo, o Gaúcho virou Passo Fundo. Não, Se o juntaram os 14 virou Passo Fundo. Agora que é Passo Fundo, 14. Era 14 Gaúcho, se não me engano, Passo Fundo virou o que era o 14 hoje. Aliás, o que era o 14. Então a rivalidade só mudou de nome. Só mudou de nome. É uma rivalidade Não muito chegaram grande. nunca a se juntar, né? Não, Passo Fundo não. Gaúcho é Juventude e Gaúcho. Caxias chegaram a fazer isso, né? chegaram, é. Durante um tempo, É. né? Década de 70. isso. Eu me expressei errado. Claro, o 14 era o Passo Fundo hoje era o que era o 14. Exatamente, Era isso aí. 14 e Gaúcho. Então tem uma rivalidade muito O forte Tico e ali. o Teco hoje... Fiquei quieto. E uma quieto. situação interessante, Fabiano Borba, durante um bom período, foi técnico de futebol 7, né? Fui técnico de futebol 7 Exato, também. né? Isso Na aí verdade, ajuda, né? a minha origem, eu falo sempre, eu tenho até um certo orgulho de falar, eu saí muito da Várzea de Porto Alegre, digo Várzea mesmo, né? Ali do campo da Tuca, do 12 horas, eu trabalhei muito tempo na Várzea, uns campeões amadores, sul-brasileiro. Aí passei Equipes que hoje disputam pelo futebol 7. exato. E aí daqui que eu saí pro Tocantins, né? Fiquei 3 anos no Tocantins.
onde fomos campeões da segunda divisão, campeão da Sub-20, onde coloquei o clube na Taça São Paulo pela primeira vez. Aí permaneci no clube do Ricanato Futebol Clube. Na primeira divisão foi quando eu tive a proposta para Aimoré, ano passado. Agora, vocês desculpem interromper, mas aqui eu tive que atender o telefone, porque tem Recebendo informação, professor. Não, se fosse uma informação, é inacreditável. Eu digo... Querendo lhe vender um apartamento? Não, é pior que isso, Rê. Eu achei que o novo fura-fura seria o professor agora. Não, é pior que isso. Era minha sogra confirmando que ela está assistindo e aguardando, vocês não vão acreditar, que o REC cante. Porque ela acha... Então vou cantar o Sou Gaúcho lá de Fácil. Maravilhoso ver o REC cantando com a sogra. Quem sabe a sogra se trata, só tem problemas. Ela tem algum problema de audição? Pois é, mas ele canta muito bem. Tava aqui, Sou gaúcho lá de Passo Fundo e trato todo mundo com o maior respeito. O REC descobriu uma fã, né? Coisa séria. Mas em compensação leva um pau de tudo que é lado. Não, só a Magda Beatriz gravou uma vinheta. Exatamente. Não canta, meu amor, não canta, que tu cantando é um horror. Só a dona Jussara. É um poeta calado. Só a dona Jussara. Grande dona Jussara. Um beijo, dona Jussara. O Jorge Machado hoje deu declarações em diferentes órgãos nacionais com conteúdos absolutamente surpreendentes. Para o Jornal de Goiás, ou para uma emissora de Goiás, um site de Goiás, ele disse que tem boas chances de ele ir para o Goiás. Para o Sobis. Se o Sobis iria para o Goiás, desde que o Internacional não entrasse no negócio. Então ele vai. Então ele vai. Bom, aí porque o Internacional não vai fazer uma coisa dessa. Só que já mudou essa informação. O Sobis tem sonho de jogar no Internacional. Exatamente. E diz que gostaria de jogar num time esse ano que queira ganhar títulos. E o Corinthians já descartou o Sobis, hoje teria voltado, porque está escasso. A gente falou no Sobis, ele tem 33 anos. É a idade, por exemplo, do Mauro Bocelli, que o Grêmio ainda sonha, que a princípio está... Ele subiu com o Loris Sandri fazendo um golaço contra o Juventude. 2004, isso, 2004. Né? Exatamente. E o Ceará, segundo o Machado, fez a melhor proposta. Quer dizer, ele pode ir para o Goiás, porque o caminho... O Ceará pode ter Marinho e Sobis no ataque, então? Pode ter Marinho e Sobis. E o Goiás pode ter Brenner e Sobis. É verdade, o Brenner já foi, né? E o Corinthians pode ter Roger e Sobis. O Corinthians Roger parece que... Não. O Corinthians... Tu acha que é fabricação para forçar a barra? Meu amigo Machado, não fica bravo. Mas só um pouquinho. Vamos lá. O Internacional... Você vai falar mal do Sobis? Não, fala bem. Acho uma ótima pessoa. Campeão da América, maravilhoso. Bicampeão da América. Marcou nas duas decisões. Justamente. Marcou incrivelmente, no passado. Nos dois mundiais ele não disputa, né? 2006 ele sai na metade do ano. Não. 2010 ele foi mal. 2010 ele perde o segundo mundial. Mas em 2006 ele não disputa. Tem que ter uma brincadeira com o Celso Rotti, fui eu que perdi aquele gol do Sobis. Exatamente. Não, mas assim, ó. Mas 2006 ele não estava. Tá, mas 2006, 2010. Olha aqui, ó. Ele chorou comigo falando com o presidente Vitório Pífero depois do jogo. Quem é o meia? Quem é o meia titular do Palmeiras hoje? Comparado a peso de ouro do Santos? Lucas Lima. Que era jogador de quem? Do Internacional. Do Internacional. Era o jogador mais parecido com o D'Alessandro que o Internacional tinha. Extremamente talentoso. Aí o que o Internacional fez? Trouxe o Alex de volta, já passado. Qualquer vez o senhor vai encontrar um Léo Lima pro... Léo Lima? Não, Léo Lima é o que era do Grêmio. Isso. Lucas Lima. Lima. Léo Lima é aquele que parou o trânsito lá em Bento Gonçalves, mamado. Léo Lima foi o que teve passagem pelo Vasco. Eu estou querendo dizer que o jogador que jogou, que foi maravilhoso, que ganhou títulos. Mas qual é no ataque que é o Léo Lima? O Léo Lima do ataque? Lucas Lima. Assim, Lucas Lima. O Internacional tem hoje no ataque. Craque aquele Léo Lima. O Internacional tem hoje no time Nico Lopes, William Potker,
Potker não estaria de saída, hein? Neilton, Acabou de contratar o Neilton, Wellington Silva. o Wellington Silva, Renovou que até renovou. 2020, Richard nunca teve uma chance. Sabe? Aí vai trazer um jogador que não é centroavante. Que não é Ainda centroavante. vou ir Pra ao inventar. encontro da sua linha de raciocínio. Seja bem-vindo. Ele disse que quer ser titular. Claro, claro. Ou com 33 anos ele vai querer repetir Então, o ano acho que do ele- Cruzeiro, onde ele não chegou nem perto do time titular. Eu acho que ele vai para o Goiás ou para o Aí Ceará. tem que ser para um time de médio padrão aí dentro do cenário nacional. Eu não sei se ele aceita jogar no Ceará. No Goiás ainda vai lá. Tem a questão do Lisca, né? Daqui a pouco da proximidade com o Lisca, enfim. Não sei como Aqui, ó. tem esse contato lá, né? Passou. No Internacional tem que ir adiante. Tem que ir adiante. O senhor não quer dizer que daqui a pouco vão dizer para trazer o Nilmar de volta? Mas tu sabe que teve gente pensando nisso. Sim. Acabamos não ouvindo a resposta do Lisca sobre o Samuel Xavier, que pode jogar no Internacional. Pois é, e isso a direção do Inter, segundo Nega. informações, nega, né? Mas eu queria- a direção do esporte, que é o detentor do passe, Eu queria ainda fazer uma observação sobre aquele assunto que nós estávamos conversando do Marcelo Goroi, que também a atitude, a postura e o desempenho do Paulo Vitor, agora com essa lesão que teve o Marcelo e o Paulo Vitor ganhou uma sequência, também contribuíram para que o Grêmio pudesse premiar esse jogador, dando a oportunidade de ele. Mas o Grêmio vai Vai trazer uma goleiro, né? fortuna. O Grêmio vai trazer um goleiro. Everson. Ele vai trazer... Mas vai trazer um reserva. Não sei também, né, Rick? Não sei também. Ele foi destaque na Série B e foi destaque na Série A. E eu vejo assim, O olha, Grêmio eu acho que com a goleiro. saída do Marcelo Groy ali, é óbvio que tem com o contexto o aval da comissão técnica. Claro. Tem uma série de situações, eu acho. Acho que o atleta também, uma situação talvez a financeira própria muito questão viável. da lesão, né? A gente Exato. não sabe exatamente como é que está o nível Então, eu de vejo dessa esse Um lesão. milhão né? por mês vai ganhar. Então... É 1 milhão e então, 200, né, a informação. É um pouco mais. Faz a Imagina. tua vida financeira, né? Nossa, Então imagina. tem isso aí tudo. É um caminhão de dinheiro. E mais que isso, e a atitude do Paulo Vitor. A atitude do Paulo Vitor desde que chegou em Porto Alegre. Não foi de um coitadinho, eu vim para ser o reserva do Marcelo Goroi, que é campeão disso, daquilo. Não. Eu vim para buscar meu espaço, eu sou o Paulo Vitor do Flamengo, eu abri mão de... Sabe? Isso conta, pô. A A personalidade torcida do do Grêmio nas jogador. lives está pedindo, nas redes, melhor dizendo, e até mesmo na nossa live agora sim live, né? Mas nas redes pedindo de muitas maneiras o Gatito Fernandes ou o do Independiente, campanha, né? Exato. Eu já sei que o torcedor tem que ter... Disputou a final com o Grêmio, né? A diretoria do Grêmio tem crédito, né? Ele deve trabalhar muito forte agora, eu não deve sei. trazer O Paulo jogadores... Vitor é melhor que Eu os não dois. sei se teria alguma possibilidade ou não, mas também com essa informação do Groy saindo, enfim, começa a pipocar a especulação de Uma tudo que é séria lado. situação. Se falou agora, em questão também, uns minutos antes de entrar no ar aqui no programa, em Diego Alves, do Flamengo, que teve toda a rixa lá no Flamengo, o Renato teria esse contato forte lá dentro. Mas com o Abel agora lá, não sei se não vai não, ser aqui, também ó. novamente. Com o Abel Já lá. está perdoado. Tá bom, então. O Abel Aqui, ó. lá vai... Abel Braga e Paulo Pelaipe. Nenhum Exatamente. desses dois deixa sair um goleiro do tamanho nível do do Diego, Diego Alves. Alves, é. Não, pior. Por causa de uma ronha. Não, de uma ronha anterior, não é ronha com ele. Com a direção e com Se o técnico a ronha anterior, fosse exato. com o Abel, se a ronha fosse com o Pelaipe, ainda dava para pensar. Mas com uma ronha lá com o Dorival, que foi mandado embora, tendo feito a campanha que fez. E o Grêmio deve estar vendendo mais um goleiro, né? Que é o Léo Jardim. Para do Passos Ferreira, né? Isso, Tá. e Fazendo e a uma baita competição, baita competição. a possibilidade do Sporting contratá-lo junto ao Grêmio, né? Para muitos torcedores isso não vai terminar em flores. Jardim, né? Meu Deus. Sempre fazendo Meu uma... Deus. 2 goleiros na mesa. Não, e o Bruno Graça já foi pro Criciúma. E não vão achar graça nenhuma. Que maravilha. Agora piorou. Agora piorou. Meu Deus do céu. Fabiano, Paulo, vamos falar sério, que esse programa é um programa sério. O Grêmio que tem mais Deixa eu dois. falar de uma coisa O Grêmio tem mais séria. dois jovens talentos pro gol, né? O Breno e o Felipe Megiolaro, que inclusive é goleiro da seleção sub-20. Que aqui o Deco Nascimento chamou de baixo. Pois é, mas
segundo informações, o Tafarel se encantou com esse goleiro. Ele se estica mais do que minhoca em terra lavrada. Eu estava no supermercado Zafari, ali da Ipiranga, e aí veio um rapaz falar comigo, um rapaz até parecido com o Fabiano. Ali está sempre retransmitindo o nosso Isso, programa. também. E aí ele disse, sou o professor Enio Kaufmann. Eu digo, sou, foi meu aluno. Não, eu lhe conheço do programa do REC. E aquela moça ali, o carrinho é minha esposa. Pois eu queria lhe comentar, Ricardo é o nome do rapaz, e que eu saio do trabalho e vou correndo para casa para poder assistir o programa do REC. E quando eu chego, a minha esposa, que também gosta de futebol, já está assistindo o programa do REC. Que legal, que legal. Que eu sempre chego... Esse é fiel, esse é fiel. Então, E eu tenho uma história com o professor Enio Kaufmann, claro que ele não vai lembrar, mas a minha primeira participação no Cadeira Cativa foi no ano de 2012, eu como assessor de imprensa da Aimoré, juntamente com o Gelson Conte, que era o técnico da época, que é o técnico novamente da Aimoré. 2012 já era Edgar? Não, já era comigo. Não, já era com o Luiz Carlos Reck. Já era. E estava o professor Enio Kaufmann no Em programa. 2007, acho. Eu não. Já não cozinha na primeira fervura. Rapaz, de cadeira cativa, 33 anos. Exato. Então, eu tenho. para completar, um abraço para o Ricardo e para a Francine, a esposa dele. Espetáculo. Né? Que legal. Teus Muito fiéis telespectadores. Fabiano Borba, depois dessa história, que é muito legal mesmo, porque é isso que faz a gente tocar o barco. Depois eu quero provocar. Independente. Depois eu quero fazer uma provocação para os dois aí, ambos. que são ligados ao futebol do interior. Tá certo. E o Jairo Cuba, ele pode falar, porque a Rádio Galera é uma alternativa muito boa para transmissões de juniores, juvenis, futebol feminino, futebol Série A, que ninguém transmite uma Inclusive parte, agora entrando no futebol B, 7 também. Viu? C7 também. É isso aí chama-se inteligência. Escolhe um viés e fatura em cima desse viés, não vai em cima dos outros querendo azarar os outros. Mais um ano que a Rádio Galera cobriu toda a Copa RS Quero agora. saber se terminaram no vermelho. Ou no azul. Olha, 0-0. mais ou menos 0-0. O peru foi gordo. Pra mim não, né? Mas não, tá dando pra sobreviver, vamos dizer assim. Sabe que eu fiz um cálculo, professor? Só de Nescau ele economiza uns 5 quilos. É verdade. Isso a dona Andressa, que está assistindo agora, um beijo para ela, a minha esposa, ela está muito feliz, porque o custo de rancho lá em casa, das compras... Sim, agora é para ela. Bastante. Antes era Diminuiu bastante. Antes era tudo para ti. Exatamente. 8 bifes pro Jairo Cuba. Ela ficava 4... Meio para a filha, ela ficava 4 horas no supermercado, agora ela só faz as compras dela. Bom, Fabiano, como é que vocês sobrevivem lá? Porque não tem dinheiro de televisão. Quanto é a folha do Gaúcho? Olha, se eu não me engano, a folha do Gaúcho, com comissão, com tudo, estava girando em média de 45 mil. Nossa, que diferença. Caxias é 250. É média de 1.500. Vou dar um exemplo. 40 mil, 45 mil é o que ganham juniores. Na divisão, salário e meio por pessoa. Na divisão de acesso, com Tupi, onde fomos às quartas de finais, que é onde muitos davam como rebaixado, né? Fomos às quartas de finais, a folha do Tupi era de 30 mil reais. Aí é salário mínimo. Salário 30 para mínimo, 30. Porque tem que incluir tudo, né? Exato. Só que... Dá 30 para 30. É quase jogar pela comida. Tem muito jogador também, né? Então tu também tem que ser um pouquinho, tem que estar acompanhando. Tem muito jogador, tem muito talento aí. Muitas vezes a gente não é aproveitado, né? O grupo do Gaúcho que terminou agora na temporada 2018, Fabiano, ele tinha quantos atletas no grupo principal? Do remanescentes da terceira? Eu digo, que terminou o ano, né? Tu trabalhava com o quê? 25, 28? Ah, não. Nós estávamos com um grupo de 25 jogadores. 25. Da terceira que ficou para a Copinha, ficou a média de uns 10 jogadores. O resto tudo a gente trouxe. Comissão técnica é técnico, preparador Eu, físico. auxiliar, preparador físico, o analista de desempenho. Tem analista de desempenho? Trabalha comigo. Legal, hein? Então passa de 30, vai dar uns 31, 32. Mas assim, em geral. Tupi de Criciúmal, Gaúcho de Passo Fundo, Aimoré de São Leopoldo. Não, média de salário, vou exagerar, 2.000, 2.500. Qualquer jogador desses três Os melhores do time. que tu oferecer 5, 8 mil, ele veio correndo, tô certo? Claro, com certeza. Não tem um Gabriel. O Internacional precisa buscar o Gabriel Dias. Eu estou usando um exemplo, mas assim, um jogador que o Internacional vai buscar no Paraná. Não vai buscar, aí que tá.
Se fosse buscar, não tinha problema nenhum. É que Ele era tem uma- destaque no Paraná. Ele sobrou do Paraná. Exatamente. Mas o Internacional... É pior ainda. O Não, e na trouxe- base? Será que não tem ninguém na base? Olha, mas- nós jogamos mas contra o no Internacional interior- na Copinha. Né? Agora, eliminamos o Internacional. O Inter que foi vice-campeão Lá em Alvorada, brasileiro. né? Ganhamos nos pênaltis do Inter. Estávamos na Tem dois transmissão. jogadores do Inter que eu vejo assim, extremamente talentosos. Um é o Sarrafiori, Sem que é um dúvida. jogador, olha, vai dar o que Diferente. falar, é diferente. E o outro meia, José Aldo, Sim, muito bom jogador. extremamente qualificado. Um grande jogador, um grande meia. Estão prontos? Eu vejo, claro, tem que estar preparado. Acho que o Zé Aldo precisa preparar Começar um pouquinho uma mais. temporada, enfim. Se não me engano, ele veio de empréstimo, estava no Palmeiras. Isso mesmo. Não, ele é do Inter. Não sei se o Inter comprou ou não. O Zé Aldo está subindo Jogador agora. extremamente O qualificado. Palmeiras Vejo, olha, liberou e ele acertou com o Inter. Só então uma pergunta, é um jogador quantos anos- refinado. Quantos anos o grande, atualmente grande, Everton do Grêmio ficou depois que subiu 4. penando? E o próprio 4 camisa anos. 9, né? Ele Agora subiu em esqueci o nome 2014, dele. Então- O camisa 9, o alemão, esqueci o nome dele agora. O ano dele Pedro foi Lucas. esse ano. Pedro Lucas, o Isso. 9, o alemão. Isso, era Isso, o alemão grandão. muito bom centroavante. Esse vai jogar. Isso. Muito Esse bom vai centroavante, ser camisa reserva, 9. Jonathan Alves. Referência. Aliás, Jonathan Alves Que pode ter ido embora. não quis ir Opa! pro Barcelona de Guayaquil. Eu tinha ouvido a informação hoje à tarde que poderia estar saindo. Não. Então tem essa já nova aí. Acho que o Jonathan Alves tem que disse dar não. acho que a adaptação dele também. A gente sabe que o jogador que vem de fora requer um pouco de adaptação. É gozado, né? O Nico Lopes Não seria pro ficou Júnior de 2 Barranquilla anos e ou- meio Só um sem Tá. jogar nada. E para despontar agora, Sem jogar nada. Mas aí custou caro. Tá bom, então só se é por isso. Porque o Jonathan Alves está aqui, por favor, que não está jogando nada. Mas está aqui há 6 meses. exatamente, nem isso. Nem isso. Diga, Jair. Não, a informação que pelo menos eu tinha é que seria o Júnior de Barranquilla que teria o interesse no Jonathan Alves. Não, o Júnior de Barranquilla é o detentor. Pois é, e aí ele está fazendo essa ponte junto ao Barcelona, é isso? Isso, e ele Ok. iria jogar no Barcelona de novo. Ele foi Novamente. do Barcelona para o Júnior por um bom valor. Isso aí. Ganhou a concorrência, o Júnior. No de Grêmio. Barcelona. E aí vem pro Inter agora no meio do Veio ano. pro Inter e agora o Júnior quer repassar para o Então é Barcelona. isso aí. É um triângulo amoroso. Olha aqui, Cláudio de Eldorado do Sul. Boa noite, REC Bancada. Acho fria esses nomes cogitados para o Grêmio. Bocelli, é Bocelli, né? Isso, Mauro Bocelli. Ele escreveu com C, eu fui nessa. Bocelli, ou Bozelli, como alguns dizem, né? Isso é nome de cantor de ópera. Ah, é bom jogador. É bom, ele e o Blanche, esse é, Bom jogador. Blanche é nome de lutador. O que vocês acham? eu vejo- Leandro Pereira. Leandro Pereira da Chape. Ele está perguntando o que a gente acha. Cláudio, eu gosto do Leandro Banana. Já passou pelo Palmeiras, não time grande, Bom jogador. não conseguiu. É bom centroavante, Não mas é centroavante. acho que não para um Grêmio. Não é Até centroavante. pelo estilo de jogo. Exatamente, não para um O Grêmio tem o Jael, o Grêmio tem o André que vai fazer pré-temporada. Que eu acho que o grande 9 do Grêmio deve estar no grupo, que é o André. Ou o Grêmio traz alguém muito acima, ou tem que apostar nesse aí. Não vai trazer mais um parecido. Sim, já fez isso com o blocador. Exatamente, já Olha aqui. fez isso. Rec, boa noite. Esse negócio de ser viciado em cadeira cativa está criando um conflito profissional. O Melinho está enchendo minha paciência quando sai do escritório para correr para casa para te ver. Fala com ele, Requito. Carlos Burlamac, Tá que é vendo? sócio do Melinho. Tá É só vendo? brincadeira aqui. Rec, tenho a lhe informar que eu e minha amada esposa Yolanda também assistimos o programa diariamente. Breno do Banrisul. Você vê, o cadeira cativa ajuda a salvar casamento. Não é ajuda. Isso só. aí é importante, Isso é né? a minha beleza que Não, é o transmite. contrário. Por exemplo, agora. Assim, Os casais Ao invés de ver resistem. novela que tem homem bonito, Resistem Por ao exemplo, cadeira agora, né, cativa. professor? Minha esposa tem certeza que eu tô aqui, porque ela tá assistindo. Tá assistindo. Imagina se eu saio de casa e vou pra né? mais isso. Exatamente. Mas o professor diz que salva casamento no outro sentido. Aham, sim. Você vai ver novela no outro canal, ver um homem bonito já. Já dá problema. Na incomodação. Olha aqui, ó. Rec, eu vi a entrevista do Lisca e esse guri que você disse que o Inter estaria contratando não vem. O Lisca disse na Rádio Grenal que o único negócio é do goleiro do Ceará no Grêmio. Em troca vai o Marinho na negociação. Não, o Ceará quer o Marinho. Agora resta saber se o Grêmio vai liberar e se o Marinho vai querer ir. Ele foi ídolo lá. O Marinho foi levado pelo Lisca para o Náutico quando estava abandonando a carreira. Ele era ex-atleta do Internacional,
Estava sem eira nem beira. E que foi muito mal no Internacional. Não foi nem experimentado. Nem chegou a não jogar, jogou no né? profissional. Mas não foi experimentado por alguma razão. Ah, não. O quê? Contrataram 500 jogadores, não experimentaram por razão nenhuma. Eu me lembro de um Juca. Vai lembrar, o Fabiano vai lembrar. Verdade. O Jair vai lembrar, o senhor vai lembrar também. Destaque do Guarani de Venâncio Aires. Isso mesmo. Né? Baixinho, jogava para dedão. Não entrou numa partida. Pois é, Não porque deu- o não cara deu vem... oportunidade. Ronald, aquele anão que tu conhece, Mas Isso. o- foi lá Joga para na Boa base. Vista de Portugal, nem jogou, disse que é um demônio dentro de campo. Na Mas base ele não- arrebentava. Mas não é. Não Ronald, é. baixinho, Não ele teve bom. aquele... Daí é bom, ó. Mas é não muito teve bom. o- Mas todo mundo diz que ele é bom. Mas não Muito teve bom. o Jô do Cruzeiro. O próprio Otávio, que jogou Do muito pouco. Cruzeirinho Também, aqui, exato. que era Otávio- mais... o Otávio Otavinho. jogou muito A pouco. aqui. Maltavio foi vendido por 7 milhões de dólares. Esse aí Mas o jogou Inter pouco ganhou. ainda, né? Aqui, que eu digo, lá no Portugal. O Otávio foi escolhido o craque do campeonato. É. né? Vamos dizer. O Jô... Craque do Campeonato Gaúcho. O Jô... O Andrigo também. O Andrigo também, é verdade. O Jô jogava muito no Cruzeiro, foi para o Internacional e não jogou. Por quê? Porque o Internacional queria se prejudicar, porque a comissão técnica do Internacional, todos são Tá, burros. esse aí até posso concordar com o senhor. Ele foi O experimentado Juca, algumas esse deve vezes. ser a mesma E o Benhur, coisa. volante. Saiu do Cruzeiro. Saiu do Cruzeiro, voltou agora, tá no Cruzeiro de volta. Isso, está no Cruzeiro não. Voltou Bom pra- volante. Muito bom volante. Muito bom volante. Jogou só na transição, né? Mas tem Anta lá também. Mas, professor. gente, Tem só Anta lá ser também. bom, bom jogador. Tu acha ser que os bom técnicos são tudo sábios igual o Fabiano Borba? Não, eu acho que o Fabiano sabe muito melhor do que eu que jogar com a camisa do não. jogar É com a diferente, camisa claro, do Gaúcho o peso, é né? uma coisa. Grêmio, Entrar no Sem vestiário, eu não estou nem a dimensão é nem diferente. falando em fardar. Mas aí também, professor... Tem jogador talvez- que sente. Talvez em cima do que o professor antes nos questionou, Fabiano, a questão do porquê que o Inter, ou o próprio Grêmio, né, pegando os nossos dois grandes clubes, não vão nos clubes do interior, que daqui a pouco tem jogadores melhores, aí, usando o exemplo do Gabriel Dias, ou de algum outro jogador que a gente... Poxa, vê que é um jogador máximo mediano, e muitas vezes no interior até tem jogador mais qualificado. Só que daí chega, bota a camisa de Grêmio ao Inter... Exatamente, tem uma sente- série de fatores. Tem Exatamente. jogador que pode chegar e não sentir, mas E já normalmente... faz- Mas é raro. É raro, é muito Tirando sente. os jogadores do Juventude que vieram pro Grêmio, naquela leva ali, que inclusive o Ramiro e o Bressan foram os últimos a sair, tinha vindo o Alex Telles, tinha vindo o goleiro Foma, na época, né, hoje, Isso. né, sobrevivente aí Paulinho. do caso da Chape, tinha o Paulinho. Tem que o Fogo olha, poderia estar voltando pro Grêmio para jogar. É verdade, Estou dizendo que... Sabe o que é? que é o Ele futebol? tem que agradecer de estar vivo, né? Sem dúvida. Então ele é um abençoado. Não, ele é- nossa. Sim, Não, já Mas é o um melhor, abençoado. espetacular. o melhor exemplo disso Mas eu digo assim, é o que aconteceu com o Leandro Damião. Eu creio que tem sido os últimos jogadores de interior que a dupla, alguém da dupla, né, Grêmio ou Inter, tentaram investir. Porque depois disso eu não lembro de outros jogadores que, Mas vou dizer que hoje, tiveram o destaque. grande né? jogador que teve aqui no São José, hoje vale milhões. O Keno. O Keno, exato. É. Teve no São José. Aí o senhor não disse que Teve no São José aqui, hoje, quem é que não quer o Keno? E o São José ganhou dinheiro com ele. Um jogador... Mas só um pouquinho. O Al Ittihad está levando o Keno agora. Tem Aí, jogador jogadores já Esse que... colega do Groi. O Leandro Damião, que o Internacional lamentou tanto que perdeu, eu não lamento, né? E foi para a Europa jogar no Betis e não entrou em campo. Por quê? Porque o Betis não gosta de ganhar, porque o Betis não queria um bom jogador. Sobis? Não, o Leandro Não, o Damião. Leandro Damião. Não, o Leandro Damião não jogou no Betis, o Edu não jogou no Betis e o Sobis foi mais ou menos. É verdade. Todos os jogadores Não, lá, a eu acho que adaptação eles vão para também. Betis que o... Eu acho Não, é que a adaptação... O Betis está há anos tentando conseguir um outro Denilson, né? É. Talvez Mas tu seja vê, isso. o rapaz esse, o Jô, que no Cruzeiro jogava muito sim. bem, Ele tem um gol de bicicleta. O Jô, se não me engano, estava no Londrina agora. Isso. mas veio Disputou para o a Série B, né? Internacional, ficou 6 meses, não conseguiu jogar. Sim. O outro lateral direito do Cruzeiro, John Lennon. Muito bom jogador. Tá Muito falando bom. com o Benhur ainda, Pois é, mas jogador foi- que ele trouxe pro Cruzeiro. É, mas foi para o Cruzeiro Foi pro de Pelotas, Minas. se não me engano agora. Por quê? E Mas tinha o por que lateral foi esquerdo, pro o Pelotas? Sander, Sander. que também era do Cruzeiro. O Tava no Sander Sport era do Recife, Tupi né? de Criciúmal. Isso aí. Mas foi para o Cruzeiro Olha aí, de ó. Minas e não jogou. É. E está aí voltando para o Pelotas. Mas Para o um Sander, pouquinho. o Sander foi Mas bem. isso não tem um Sim, foi bem, significado? exato. Muito bom, tem muita força, né? Então, e o John Lennon foi para lá, ficou um tempão lá, Não jogou. Ele achou que era John Lennon, né? mas e aí não tocou. Sabe o que esses caras... Vai jogar no Pelotas. É. Quer dizer, voltou do Cruzeiro,
campeão da Copa do Brasil, que vai disputar Libertadores, para jogar no Pelotas, que recém subiu no Gauchão. Treinado agora pelo Gavilã, né? Pelo Gavilã. Fabiano, então o objetivo no primeiro ano já é subir para a Série C? Ou você se contenta em fazer uma boa campanha, apresentar Passo Fundo aí para o Brasil? Não, na verdade, assim, a gente, sem demagogia nenhuma, a gente vai estar numa competição. O nome é forte nacional, hein? O nome é forte nacional. Gaúcho. Gaúcho. Sim. A gente não vai estar Já numa chama, competição né? apenas por disputar, com certeza, né? A gente vai procurar. Porque o que acontece? A terceira divisão tem um limite de idade, né? Então nós temos que manter um grupo da terceira divisão e para a Série D temos que ter algumas contratações pontuais. Então a gente tem que acompanhar o Gauchão, a divisão de acesso. O principal objetivo do Gaúcho seria... O principal objetivo tem que subir para a divisão de acesso. Isso é uma obrigação do clube. Já era para ter ocorrido esse ano. Exato. E para a Série D, a gente vai Agora, vou te dizer uma coisa, brigar para algo melhor. Se o Gaúcho não aprender as lições... As pessoas que eles estão são muito sérias. Acho que está muito bem formulada a diretoria. Pode acontecer com qualquer um, né? Mas, exato. Mas é maldade, né? É uma maldade. Eu não posso falar porque eu não estava lá, claro, né? A gente sabe de boatos. Mas acho que o clube está muito bem estruturado nesse sentido. O Gaúcho ia ganhar a Série C com o pé nas costas. Era a melhor equipe disparada do campeonato. E chega na semifinal e... Aí é brabo. Um problema burocrático. Exato, a inscrição de jogador. Concordo com o professor. Sobes no Inter já passou. Passou o tempo dele. Tem que pensar alto. Temos uma Libertadores para ganhar. Homem bonito tu és, mas por dentro. O Breno... realmente. O Breno é um bom observador. Ele deve conhecer o REC por dentro. Que ninguém diz... O que vai ser. Tudo bem em casa. O lado interior. Tá tudo bem em casa, né, Jair? Tem um jogador que está livre no mercado. Meu filho disse que é o sonho muito alto. Mas por que não, pelo menos, tentar saber? O Ibrahimovic? Não, o Ramírez. O Ramírez. Eu não sei se ele está com essa bola toda. Mas não precisa estar com toda essa bola. Se ele tiver com 1/3 da bola... Elias ou Ramírez? Será que já não passou, professor? Ramírez? Elias, faz para mim, é um muito que tempo já que eu não passou. vejo o Ramírez. Eu ia dizer. Por isso que é difícil. Muito tempo que eu não vejo. Mas o Hernanes nós não víamos há muito tempo. Exato. Nós estamos falando de um jogador de seleção brasileira. Nós estamos falando de um jogador... Você sabe que no começo da carreira dele, nem Grêmio nem Inter quiseram. Por quê? Sierra. Ele estava no Joinville e o Cruzeiro veio. Então, Sierra. Já alto nível, né, o Ramírez? Nossa. Mas Ele disputou a Copa de 2010, né? Foi 2000. Olha só, depois a gente diz que esse programa 2010, salva casamento. Sim. Mas tem algumas coisas... Às vezes dá problema. Boa noite, REC. Trazer os Sobes é igual a casar com a ex-mulher, não dá certo. Abraço, Jairo Leal de Porto Alegre. Boa, Jairo. Meu xará ainda. Boa, Jairo. Estou defendendo o senhor, professor. REC, eu tenho um assunto... Sim. Para provocar o pessoal do interior. Não, olha o que o senhor vai falar do meu Memorela. Na verdade, eu vou falar de uma maneira mais genérica. Do Felipe Becker. Eu estou muito assustado com a demagogia que foi feita com a questão da bebida nos estádios. Quer dizer, quando todas as autoridades ligadas à segurança... Olha o olhar taciturno. Eu sei. Do Fabiano Borba para o senhor. Eu sei. Por isso preocupação. Se quer terminar com a cachaça, vai terminar com o dinheiro. Para tu ver, né? Para tu ver. Se isso é argumento. Não, é claro que não pode ser a salvação do futebol. Não é a salvação, mas pro interior e por que eu pareço. Né? Ajuda demais. Claro, mas não pode ter esse tipo de ajuda. Sim, eu que me criei dentro do Memorela, sei como é que funciona. Mas aí, como é que falou, não tem televisão, não tem muita coisa, né, professor? Infelizmente. No máximo, talvez se poderia talvez pensar em alguma coisa específica para alguma localidade do interior, sim. Quando não houvesse jogo da dupla Grenal, quando a dupla Grenal não participasse, e para ver o que ia acontecer, para ver se funciona. Porque há um dado objetivo que não pode ser esquecido. Houve diminuição da violência. Não, sim. Isso é científico, acabou. Inclusive o deputado Mick Breyer vai participar da Rádio Metrópole amanhã, lá com a dona Glória, que eu dei ali. Sim. E eu até tenho uma pergunta gravada para ele lá a respeito disso, porque ele foi o único que fez isso tudo. Claro. E até para combater. Não, e mas aí são situações diferentes, né? Tipo a dupla Grenal, que são potências, pro interior. Aí entra o que o senhor falou.
Acho que em cima disso tem que ser Fabiano. revisto em cima do interior. Tu também passaste pela Aimoré, acredito que o gaúcho seja da mesma forma, enfim, o próprio Tupi. Poxa, o tempo que eu fui assessor de imprensa na Aimoré, e mesmo naquele momento ainda tendo a proibição, né, da venda de bebida alcoólica, querendo ou não, o setor do clube que mais arrecadava era a Copa. Exatamente. Tinha gente que nem via o jogo. Mas aí entra um dado também em cima disso aí. No E aí interior, quando ele viu falar em briga através da bebida. Porque muitas vezes vão lá, são apaixonados pelos clubes. Não tem torcidas organizadas, não tem... Mas é isso. São pessoas mais... Não, e outra, né, com todo respeito, mas a meia dúzia de bobalhão, para não falar uma outra palavra, sim. que querem brincar, briga bêbados, não bêbados. Sempre tem, né? Infelizmente sempre tem. Exatamente. Como é que o senhor analisa a análise, professor, dos dois presidentes? Como é que vocês analisam? Os dois presidentes de Grêmio Internacional. Quando justificaram por que votam em favor. Aí entra a sua palavra demagogia. Eles disseram o seguinte: e olha que nós não arrecadamos nada. Quem arrecada é a nossa parceira Arena Porto Alegrense ou a nossa parceira Abril. Os dois disseram a mesma coisa, porque eles são amigos e treinaram. Eu lamento muito que duas pessoas da minha maior admiração, que são o presidente Marcelo Medeiros e o presidente Romildo Bolzan, tenham dito uma coisa dessas. Quer dizer, saiu... Não dá para comparar um sóbrio com um gambá. Permite que eu cite a fonte. Claro. Saiu uma coluna na Zero Hora em que o autor dizia exatamente isso. Qual a autoridade de segurança que foi consultada a respeito? Quer dizer, é primário. Não, todos foram contra. Então, Todos. Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil. Então, tinha mais se uma. todas as autoridades que trabalham com segurança são contra, então se começa dizendo, continua proibido. Ah, bom, mas lá em Passo Fundo, nos Jogos do Gaúcho, contra outros clubes do interior que não a dupla Grenal, pode-se talvez fazer uma experiência e ver o que acontece. Professor, o novo governador, deu um novo viés. Não foi ainda sancionada a lei, né? Não foi. Então acho que o Sartori vai deixar para o Eduardo Leite, o governador novo. Ele deu outro viés. Os clubes também vão ter que bancar a segurança. E eu vi que estava atrelada também a essa situação da bebida. Então eu acho que ele está pensando ainda. Não, porque ele disse, se eu tiver que aumentar a segurança ainda... É que não pode usar... O Estado já está fora com um problema, né? Vamos usar o exemplo do Fabiano. Não pode se fazer a mesma lei para o Beira-Rio ou para a Arena, que tem 3, 4 torcidas organizadas com tudo que nós sabemos que tem por trás dessa palavra, dessa expressão, perdão, e um jogo do Tupi em Criciúmal contra um time de Santa Rosa. Exatamente. Um pouquinho, não é a mesma coisa. Não pode ser a mesma regra. Está errado. Mas acontece também brigas em campos de times pequenos. Né? Nós vimos várias e várias. Não, acontece em qualquer lugar, né? Que sempre tem... E muitas em função do tráfico. Em 2012... Grandes amigos se desentendem em função do tráfico. Em 2012... Acabou de votar o Luiz Carlos Reck. Se é em função do trago, qual é a primeira medida? O que eles estão tentando é delimitar. Porque os caras já entram mamados nos estádios. Sim, vários. Não é a mesma coisa. Eles estão tentando delimitar até o intervalo do jogo. Porque está todo mundo faturando até o começo. Mas como é que vai ter esse controle aí? Esse é o problema. Como é que vai ter o controle? Vai fechar o bar no intervalo? Tem que fechar. Quer dizer que aí o outro não pode tomar uma Guaraná. Uma água mineral. Olha o absurdo. Olha uma criança que vai ficar o ambulante. Porque senão vai dar mecha. Exatamente. É claro. Não tem como já bota 5 por baixo assim. Não tem como ter o controle ali. Isso é normal. O pai quiser comprar uma água mineral para o filho. E essa história que os caras ficam bebendo ali fora, tem lugares que é proibido no entorno. Que é proibido até X metros do estádio. E em cima disso que o professor está dizendo, só usar um exemplo bem rapidinho, já acontece essa história várias vezes. Em 2012, o Aimoré na terceirona gaúcha, depois fez a final contra o Gaúcho, um jogo Aimoré e Atlético de Carazinho, no estádio Paulo Coutinho. O Aimoré chega para jogar, eu, Luiz Fernando Fracasso, enfim, naquele momento, né, colega aí da Rádio São Leopoldo. É um fracasso só no sobrenome. Exatamente, a vida dele é um sucesso. Infelizmente, grande abraço para o Fracasso. E Italo Gal também estava nessa transmissão.
E, enfim, a gente chega no estádio, pô, e dentro do estádio todo mundo sabe que não pode entrar nem com um canivete, né? Qualquer objeto cortante a Polícia Militar proíbe. Mas aí é a característica do local, da cidade, enfim. Tinha o pessoal dentro do estádio, ao lado da arquibancada, mas por verdade tem, né? Tá aí o fracasso, os outros todos de testemunha. Pessoal assando carne com espeto do lado da arquibancada. E espeto é uma arma, né? Pô, pode matar, pode furar. E o que ocorreu no final do jogo? Uma confusão. Aimoré e Atlético Carazinho, umas 300 pessoas no estádio, uma confusão, lá um enrosco. Alguns malucos tiraram o salsichão, a carne que estava assando lá e começaram a tentar espetar a delegação do Aimoré, enfim, a briga dos jogadores, pela tela. Mas, por verdade, isso, tem até imagens, enfim, isso em 2012. Tá aí os colegas de prova que... O interior é outro mundo. Então, assim, é as características do local, é isso que o professor diz. Talvez até aquele momento nunca tinha dado problema, mas nesse jogo específico deu. É um atrativo para eles, o futebol é um atrativo. Bom, nós estamos diante de uma situação que vai ser resolvida logo aí, mas vai ser debatida durante muitos anos. Porque desde que foi sancionada a proibição, né, que se sancionou a lei de proibir, faz 11 anos. Eu ia dizer isso, foi 2007, né? Vai para 2008. 2008. Vai para 11 anos. Então, já tem uma estatística. Uma estatística larga. Sim, uma década, né? E que diz claramente que... Diminuiu. Mas também diminuiu com a criação do GCRIM. A repressão está maior, talvez, né? Então, isso... Gente, pelo amor de Deus, diminuiu a violência. Claro. Diminuiu a violência, diminuíram as brigas. Que bom que tem mais policiamento. Agora não vamos botar bebida alcoólica. Agora, talvez, que nem o Rec falou, né? Contrapartida seja essa, os clubes colocar uma segurança própria, tentando fortalecer de alguma forma. Então vão gastar o que vão lucrar. Pois é. Aí o Grêmio Internacional vão ter para botar, e aí o Gaúcho ou... Sim. Agora, o senhor disse nós vamos lucrar na Copa, mas nós temos que pagar. Eles não conseguem pagar o juiz. Mas o senhor disse uma coisa aí que para os dirigentes do interior vai parecer absurdo. Como é que vão liberar em Gaúcho e Aimoré e não vão liberar em Gaúcho Internacional, Gaúcho e Grêmio? Esse é o problema. Que é um jogo, a maior atração que seria. Exatamente. Vai dar um faturamento. Exatamente, é o que dá um faturamento. É a cereja do bolo. Teve um aqui que disse que faturava 11 mil num jogo. Não pode. Mas eu concordo com o que o professor falou. Acho que não pode ser a receita principal do clube. É óbvio que não. Só que ajuda em algumas situações. E Criciúma, particularmente, tinha uma lei municipal que liberava a bebida. E dali saía muito ajuda para poder pagar a folha de pagamento. Mas a lei estadual não sobrepõe? Tinha uma lei municipal ali, eu não sei, que conseguia e Criciúma fazia a bebida agora. Pois é. Bom, tem vários estados bom que bom senso. São 6, né? Exato. Bom senso, por favor. Se todas as autoridades são contra... Se todas as autoridades de segurança são contra, não é o Enio Kaufmann, não é o Fabiano, não é o Jairo, é quem entende. E se todos que entendem acham isso, nós vamos ter que achar outra fonte de renda. 8h04, vamos fazer um intervalo comercial, temos muito cadeira cativa ainda pela frente. Amanhã tem cadeira cativa normal, na segunda-feira a gente vai reproduzir um programa especial que aconteceu durante o ano, na terça também, e na quarta-feira aí terminam as festas, né? Aí tudo normal, tudo já clareado aí em termos de contratações da dupla Grenal. E na quinta-feira a Grêmio Inter já se representando. Exatamente. E aí, entre hoje e amanhã, muita coisa pode se definir também por causa desse quesito. Se os clubes querem já entrar o ano com um elenco semi-pronto, tem que contratar um pouquinho mais. Eu não sei qual é a contabilização, professor, que entra nessa história de 5 ou 6. O Inter já tinha o Richelli contratado, que não estava jogando, é novidade. Paulo Guerreiro, que não está jogando, é novidade. Tinha mais um que o Internacional contratou, o Neilton, é novidade. Tá? O Wellington Silva, o Inter recontratou. Então, qual é a quantidade que o Inter precisava e que precisa? Quantos atacantes já tem o Internacional? Tem o Brenner 2. Não. Que tinha Brenner 1 e Brenner 2. Tinha até com o mesmo nome. Tá bom, mas fora esse. E os dois centroavantes. Só um pouquinho. Jogadores do time principal. Nico Lopes,
Potker, Wellington Silva, Neilton, Jonathan Alves. Brenner, Paulo Guerreiro. Não, vai chegar o Paulo Guerreiro. 7. Chega. Agora tem que contratar um reserva para o Patrick. E mais o Pedro, esse que é... Pedro Lucas. O Pedro Lucas. Tem jovens para receber chance. O que o Internacional precisa são 3 reservas para os 3 meio-campistas. Os 3 meio-campistas do Internacional, nenhum deles... Mas agora vou perguntar para os outros aí e respondemos depois do intervalo. Nonato e Ramon têm condições de jogar no time principal do Internacional? Já voltamos. Oito horas, 9 minutos. Jair. Nonato e Ramon. É. Para começar como titular, não. Não, titular não. Titulares, o professor quer reservas. Não, Titulares eu acho são que tem que esperar um pouquinho mais. Dourado, Edenilson Não, e eu digo, Patrick. tá, mas para o grupo principal, para estar como reserva imediata, eu acho que tem que esperar mais um pouquinho. Nós vamos subir. Pelo menos, não, sim. Vão estar ali para... São jogadores que têm potencial, mas acho que não para o momento do Inter. Acho que tem que esperar um pouco A mais. exigência hoje do Inter no Exatamente. momento. Mas é tão não vejo isso. simples. Marcelo Lomba, Danilo Fernandes e Daniel. Sim, um os 3 menino goleiros. jovem. É isto. Exato. É assim que se faz. Então, tu tem que ter, ainda mais com as competições que o Inter... Alexandre Chaves Barcelos disse nesse programa, não foi no preliminar, que o Daniel em 2 anos vai ser o melhor goleiro do Inter. Pode ser. Não duvido. Mas isso é daqui Ainda a mais 2 pelo anos. trabalho do Pavano. Mas isso é daqui a 2 anos. Mas isso é daqui a 2 anos. Por enquanto tem que ter esses 2. Fabiano, vamos para a pergunta do professor. Ampliando um pouco o leque. Não só na divisão de acesso, não só na terceirona, tá? Mas nos outros times do interior que vocês assistem bastante. Tem jogador, o Sananduva esse, por exemplo, do Juventude. O Juventude ia experimentar um outro mineiro que não deu certo e vai voltar com o Sananduva. Esses caras, o Vacaria, aquele que era do Juventude. Vai Volante. citar alguns. Eu não vejo assim hoje. Assim. Tem muitos bons jogadores, mas não assim hoje a nível de Grêmio e Inter. Aquele Alex do Internacional do Paraná. Até em cima Alex Santana. É o que eu acho que nós estávamos falando antes. Se a gente pegar esses últimos anos, quem do interior Grêmio Internacional investiram? Eu lembro aí dessa leva do Grêmio com o Juventude. Foi a última, eu acho que foi os últimos. É muito difícil. E assim mesmo o Ramiro e o Bressan, que foram os que conseguiram se firmar, levaram que é diferente o Bressan, a preparação, agora teve todos os problemas, mas conseguiram ter uma Mas sequência. o Alex Telles também. Não, o Telles sim, é verdade. Quer dizer, daqueles 5, 3 deram vingaram. certo. Mas eu acho que foi a última leva, isso Foi que eu a estou última dizendo. leva. Né? Depois disso, nesses últimos 6 anos, porque eles vieram em 2012 para 2013, Sim. né? Então, 5, 6 anos, a dupla Grenal não olhou mais para o interior. Agora, quando e se também fala- não surgiu grandes jogadores. Quando se fala em ter paciência, às vezes a paciência ela é de menor tempo do que a gente imagina. Porque ter paciência com velho também, os caras não têm mais. Esse aí já passou, esse aí tá veterano, mas depois você não tá certo. No interior, para te chamar a atenção de alguém, tu vai ter que, jogar muito. Tem que Depende jogar do muito, vai ter que ser momento. muito acima. Depende Para do poder chamar a momento. atenção. Teve o caso do Matheus Norton, né? Do Aimoré, que saiu direto para o Fluminense. Foi já do Fluminense. Exatamente. O Aimoré tem uma parceria com o Fluminense. Surgiu, naquele momento tinha, né? Naquele Agora momento eu não sei. até encerrou a questão da base lá. Mas surgiu a possibilidade dele vir para Grêmio. Parece que Grêmio e Inter estavam interessados. O Matheus Norton é um volante, faz uma função também de segundo homem ali, né? E o Eliezer, aquele do Goiás, Bom jogador, né? Muito bom jogador. lesionou esse ano. Tava no Caxias. Tava no né? Caxias, Isso. volante. Esse Tava talvez muito bem no Goiás. para grupo, enfim, Pois fosse é um isso. jogador. Mas o Edenilson também jogou no interior. Sim, no próprio Caxias. E bem. Então, Pois é. Mas E nós não. vimos que ele era bom para e time tanto, grande. tanto que ele vai pro Corinthians antes de vir Isso. pro Inter, né? Tem um jogador que eu vou chamar a atenção É. lá do Aimoré. Tá? No Aimoré foi meu zagueiro no Tupi. Já tá com 27 anos. Renovou agora e vocês vão ver falar. Pela idade, não vai ter oportunidade. Zagueiro de mão cheia, Renato. Ó, o Renato. Muito Vocês bom vão jogador. falar. Esse Muito menino bom. conversou comigo. E hoje está no Aimoré, deve ser titular. Sim. Zagueiro de alto nível. Me lembro ter visto, né? Mas se ele... Tinha um Tá com grandalhão. 27 anos, a gente sabe que vai ser difícil pela idade, né? Não, mas se E ele... aquela Mas- zagueirada do Novo Hamburgo. Tinha o Júlio Santos. Júlio Santos foi pro Cruzeiro agora, vai ir pro Cruzeiro com acesso. Isso. O É que Clayton. já é muito veterano, né? Pablo.
Pablo foi se não me engano, pro São Luís. O Júlio Santos, assim. quando o Novo Hamburgo foi campeão, Tava bem. jogava Sim. no Internacional com o pé nas costas. Teve um jogador do Novo Hamburgo que foi muito bem, foi campeão, o Jardel, né? Jardel. Tá no Londrina. Londrina, muito bom Lateral jogador. esquerdo, Assis. Foi pro... Jogador bom, mas eu acho que não é nível Se não me engano, ele foi pro titular. Náutico. Está no Náutico, o Assis. Então, agora tem um que está se especulando que o Al Ittihad pode liberar. É Carleto, né? O Thiago Lateral Carleto. Thiago Carleto, isso. Já tem. É lateral esquerdo. É São Paulo, ele já jogou o time. Thiago Carleto. Muito e o bom, Valdívia está se especulando que possa voltar para o Internacional também. Quem? Valdívia. Tu Os tá- caras não querem isso? Quer que faça o quê? Quem não quer? Abarra o homem lá. Quem não quer? O Al Sheik. Ittihad. O Sheik. Eles lá não são bobo nem nada, claro que eles O não Sheik querem. quer devolver. Quem é que vai querer? Como o Penharol quis O senhor devolver o comprou até a Bressan. peruca dele de tão fã que era. Aqui, ó, lembram que o Bressan foi pro Penharol Isso mesmo. e mandaram Ele foi de pro volta. Flamengo e pro Penharol. E agora esse aí, o Valdívia foi lá para Arábia, vão devolver ligeiro. O Inter se frescou com o Rômulo, o Grêmio foi lá e pegou. Mas eu não sei se fez um grande negócio. Fez. Já- Olha, o Grêmio fez dá um bom certo negócio. em repatriar esses jogadores, hein? E o Rômulo eu acho um belíssimo jogador. Muito Rômulo bom ou Michel jogador. para a primeira volante? Vai ser uma Olha, boa uma disputa. boa É disputa, boa, né? boa disputa. Pode, o Tem que Grêmio ter fica o- muito É. bem servido Show. de meio O campo. Rômulo me lembra muito o Souza, que jogou no Grêmio. Isso. Aqui, ó. O camisa 5 Pô, aquele. joga já Exato. área. Foi pra França. É, exato. Isso, Tá na o alto Turquia, aquele. ó, não tá na O Turquia. Grêmio com Eu acho que está na Turquia agora. o Grêmio com Rômulo, Michel e Maicon. Não, é muito. Tendo ainda o Mateuzinho da Mas- base. Característica de jogo é Deixa você jogar posse de valoriza o bola. Matheus. Deixa É o espaço time de para o posse de bola, menino né? crescer. É. Como o Everton só é o Everton Exato. porque teve o tempo para crescer dado pelo Fernandinho. Não esqueçam, o Grêmio perdeu o Pedro Rocha e trouxe o Fernandinho. Para quê? Para dar tempo ao Everton de crescer. O problema desses jovens do Internacional que tu citava é que não pode eles Vai já preparando virarem eles, né? solução. Eles precisam de tempo para amadurecer. O Grêmio tem E mais aí dois de meninos, 10, né? um vai O ser PP e o TT, os dois pra mim. E tem para Tem volante furacão. também. E tem para volante também o Vitor Bobsen, né? O Vitor Bobson, que deve ser integrado, né? Exatamente. Ele deve já jogar no time Na de transição transição agora agora no no Gauchão. Gauchão. O né? Internacional tem um Bruno, né? Bruno... Atacante. Bruno José. exato. Bruno José. Bruno José joga Isso, pelo lado, isso, jogador extremo, ele rápido. joga mais Tem o pelo Neto Bom jogador. também. Neto Isso. também joga pelo lado. Esse é um jogador muito bom. Muito bom O jogador. Neto eu acho Ele muito tem bom bons jogador. jogadores. Mas aí o professor falou, acho que a preparação... Tem que ter tempo. Tem que ter tempo. É o que isso o mesmo. Inter está fazendo com o Que até Sarrafiori porque e está faz muito fazendo tempo que o muito Inter bem. não... Muito tempo que o Inter não bota revela. o menino... Consegue revelar mesmo. Exatamente. que vem O Inter mal. está mandando 2 da base agora por um jogador já experimentado, que é o Neilton. Sim. Andrigo e o Thales, zagueiro, que eu acho igual o Emerson Santos. Concordo. Thales, o zagueiro. Concordo. Só Concordo. fisicamente, tu está dizendo. Não, Não, bola mas também. na bola, eu acho que aí é que tem razão. dois- Thales, os dois são fracos. Aí pode até ser Os o dois nível são fracos. não ser satisfatório. Mas se tu vai trazer o Emerson Santos, já tem o Thales, não Não traz. precisa. Mas é que quando tu Tem o traz... Fábio Alemão, tem o Quando Exato. tu traz na esperança que seja mais do que foi. Essa é a verdade. Tem um outro zagueiro que tem um nome diferente, que vai subir agora também, no Internacional. Isso, com dois nomes. É. Era o Roberto pela esquerda. e tinha mais um outro. Roberto pela esquerda. Fábio alguma coisa, né? Não, o Fábio Alemão é outro. Não, o zagueiro da direita, não é? É. Eu já vou buscar. Já voltamos. São muitas especulações. A última é que Gum pode ser tentado pelo Grêmio, zagueiro do Fluminense, que teve passagem meteórica pelo Internacional, vindo da Ponte Preta. Aí não, né? O Abelão chegou a escalar ele todo no respeito. Internacional. Não vai vir. E o PVC especulou E- que o Luan pode ir para a China. E com todo respeito também a dona Comebol, que nos últimos tempos andou fazendo algumas papagaiadas, fez uma enquete agora nesse final de ano no seu site oficial, formando a seleção da América do ano, da Libertadores, enfim, na verdade da América, porque tinha os times da Sul-Americana, colocou para disputar como os melhores zagueiros da América na enquete Gum ou Jeromel. Aí é piada, né? Tem como. Olha aqui, ó, REC, professor e demais, vamos parar com esta falácia, pois brigão é brigão, com bebidas ou sem. Se pouco me lembro, no seu programa, REC, um ex-dirigente do Inter se atracou a soco com um convidado.
Mas aí já eram outras situações. Já é aquele negócio que o cara vai guardando. História. Aí não é o trago. Bom, não vou entrar nesse detalhe. Deixar claro que a gente está só na água aqui. Infelizmente, quem gosta de brigas não respeita o lugar. Isso acontece até na política brasileira. Infelizmente, com ou sem bebida, brigão é brigão até na missa. Mas, às vezes, altera. A bebida fomenta quem não claro, é brigão. altera. Quem não é brigão. A gente sabe Porque como não sabe disso funciona, aí, né? altera. E outro, o machão, ele fica mais machão no meio da multidão, Claro. e quando tá com bebida na cabeça, né? Com todo o respeito ao Eu sou de má bebida, professor. Com todo o respeito ao telespectador, não é uma questão de opinião. É simples. É estatística. Havia X brigas. Sem a bebida, tem X menos Y. Acabou. Não é a opinião do Enio. Deixa eu chamar agora o Paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Aqui uma sugestão, o Grêmio deveria contratar Gatito Fernandes para o lugar do Marcelo. Matheus Tassinari, de Arroio dos Ratos. Tem o Matheus do Juventude, que também estaria vindo para o Novo Hamburgo. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, lembrando que o cachorro quente do R é o original e é em frente ao Colégio Rosário. E é ali só. Desde 1962, conquistando os clientes com o atendimento pessoal e o inigualável molho, uma refeição de primeiríssima qualidade. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação. Na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Clínica Erectus, disfunção erétil, tem nome e tem tratamento. Ligue, marque sua consulta, 3333-6187. Clínica Erectus. Melhore a sua qualidade de vida, 3333-6187. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Venha fazer seu negócio e entre em 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Ligue 30-34-4000. Respeite os limites de velocidade. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas vencida roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão. Garantia de 5 anos certificada. E se disser que viu no Cadeira Cativa, ainda tem mais desconto especial de 20% na linha automotiva. E paga em 3 vezes no cartão. Ligue, agende instalação 30-21-23-23 ou agora no WhatsApp com a Natália 99683-3199. A Insulfilme não tem filial. Somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira.
Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. CIA. É a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência. Não esqueça, CIA é com S, amigo Bira. Ligue, faça orçamento. 3375-3800. Bom, quem você acha que pode ir bem e ir mal no Campeonato Gaúcho? Fabiano Borba. Estava conversando até com o Jairo antes, né? Eu vejo o Gauchão uma competição muito nivelada. Eu vejo assim, ó, 2 times para mim que largam na frente. O São José com o Jax, que já tem um padrão, um modelo de jogo bem definido, e o Avenida do Fabiano Dykes, né? Também que já vem com um bom tempo de clube já. São José e Avenida, que sempre, historicamente, eram candidatos a... Incrível. Eu vejo porque são times que já têm os modelos bem definidos, já tem... seus treinadores já estão há um bom tempo. Então, vejo Qual é o modelo times que você gosta de jogo? Olha, eu, particularmente, eu gosto de um time que muito agressivo, né, que valorize muito a posse de bola. Muitas vezes eu falo sempre, no próprio Tupi eu consegui fazer isso, e no próprio Gaúcho. Eu sei que muitos profissionais botam até o resultado, muitas vezes joga feio em cima do resultado, que é o imediatismo, né? Eu sou um cara que eu procuro valorizar muito aquilo que eu penso sobre futebol. Mas se tiver 2-0, você tira um atacante e bota um defensor. Dificilmente, dificilmente. Celso hoje? Quem trabalha comigo sabe, eu acho que a minha construção da jogada vem parte desde a minha primeira linha defensiva com o meu goleiro, que também tem que saber jogar já. Para chegar, que eu falo, no último terço do campo, ali é com o jogador, ali tu tem que ter momentos de decisão. Tem algum técnico até lá tem que chegar em condições. Tem algum técnico que tu te inspire, assim, ou que hoje tu olha, poxa, eu gostaria de ter um modelo de jogo daquela equipe ou daquele profissional como ele atua? Vou ser bem honesto, tem 2 profissionais. Claro que a gente olha na televisão, o Guardiola, que me encanta muito, claro, com os jogadores que tem, né? Desde o Barcelona. Seleção mundial. Mas do Manchester City. Mas tem um treinador que é muito amigo meu, pessoal, que é o Christian de Souza. Somos amigos pessoais, então a gente tem um pensamento de futebol muito parecido. Treinou o Paraná treinou o Paraná Clube, está no Cianorte agora, que é o clube lá do Fernando Carvalho. Quem é o técnico? Christian de Souza. Que é um amigo pessoal meu. Aqui, eu fiquei encantado com a explicação dele. Um amigo pessoal meu, então a gente troca muita ideia. Até vou para lá agora semana que vem, passar uns dias lá com ele, lá no Cianorte. Então, é uma coisa, é um modelo de jogo que eu acredito, que eu penso, que eu gosto de futebol. Um time que valoriza muito a posse, mas sendo agressivo sempre, né? No adversário. Não a posse de bola rolada, mas jogando. O senhor vai encerrar o programa, professor? O Inter vai figurar na Libertadores ou vai brilhar na Libertadores? O Inter pode ir muito bem na Libertadores. O Inter está se preparando para isso. Principalmente se conseguir manter seu time titular jogando. O Inter precisa de grupo. Time, o Internacional já tem. Acerta em treinar a base titular já no Gauchão? Eu acho que tem que começar treinando, mas fazer uma boa pré-temporada. Jairo Cuba. Valeu. Não exagera dia 31. Não, estamos cuidando. Estamos no teu vídeo. Fabiano. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação estar com todos aqui. Obrigado. Destaque 2 anos seguidos, Fabiano Borba, técnico do Gaúcho de Passo Fundo. Senão o homem lá de charqueada bichinho. Valeu, obrigado, professor Enio Kaufmann. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Até amanhã, meio-dia, 1 da tarde.